Salve, salve, galera! Você, galerinha do YouTube que está aí estudando para o Enem, reta final, Enem chegando. Professor Saulinho aqui na área. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar. Canal de educação é muito bom que vocês compartilhem, tá bom? Gente, nessa pegada que nós estamos aqui no canal Dascos, passando dicas importantes de temas que podem ser cobrados no Enem, hoje nós vamos aqui resolver algumas questões de urbanização. Questões do Enem anterior, mas que pode vir com roupagens novas para o Enem atual, porque são questões atemporais, questões que a todo momento ela está aí nos noticiários, tá bom? Beleza? Vamos fazer junto? Galerinha, agora eu vou pro quadradinho, quadradinho, aqui, eu no quadradinho, aqui no quadradinho, e vocês estão aí resolvendo questões de geografia. Vamos lá? Vamos lá, vamos. Professor, que imagem é essa? Olha que imagem é essa aí? Galerinha, é uma imagem interessante, né? A população, a sociedade, né? Nos espaços públicos, você observa aí grafite, né? Pode ter um grafite aí, pichações de grafite, arte de rua, e também observa aí uma pequena horta, né? Uma pequena horta aí e descrito, ver a cidade, né? Isso me lembra muito, né? Me lembra muito os espaços públicos de hoje, né? Tinha uma música muito interessante da Marisa Monte, que ela falava assim: pintaram tudo de cinza, as palavras no muro ficaram cobertas de tinta. Lembra dessa música? Eu não sou muito bom cantor não, tá? Mas isso mostra que a atividade urbana, ela envolve questões sociais, né? Aí nós podemos observar vários símbolos, né, de espaços públicos onde a arte urbana é expressa, né? Ela está sendo expressa ali. Durante muito tempo, algo parecido ou erroneamente colocado como vandalismo, né? Havia uma punição, né? Punições, e aqui eu não estou falando, galera, ó, em pichar propriedade privada, tá? Estou falando arte em espaços públicos, né? E é isso que a imagem mostra, tá bom? Vamos para a questão. A questão mostrou esta imagem, vamos lá. Vamos ler aqui, tá? E tem que ter muito cuidado na leitura, tá bom? Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas, antes de tudo, pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições tradicionais e formais. Lembrando que a arte de rua é essa arte rasgada, chocante mesmo, tá? Não espere encontrar na arte de rua algo formal, não é. Então muita gente não vai conseguir entender aquela arte, né? Isso mesmo, porque a arte de rua é uma arte revolucionária, tá bom? Galera, as manifestações artísticas, e nesse caso expressa aí na imagem anterior, e apresentada no texto, integra um movimento contemporâneo, um movimento atemporal, né? Que movimento é esse? O movimento de fazer ali o grafite, de fazer hortas comunitárias, é um movimento de regulação das relações sociais. As relações sociais estão reguladas, ficam reguladas? Não, né, galera? Negativo, né? Não vai ficar. Esse movimento é um movimento de padronização das culturas urbanas. A arte de rua, ela é padronizada, né? Ela é padronizada? Claro que não. Valorização dos formalismos é tudo que a arte de rua não tem, né? Formalismos estéticos. Não tem formalismos estéticos. Revitalização de patrimônios históricos? Não, a arte de rua, ela pode até demonstrar beleza, né, modernidade, mas não é o principal objeto, a revitalização. A revitalização é trazer as origens, né, as origens, o antigo daquele objeto, e não o novo, né. Ali nós vamos observar depois em revitalização, um movimento muito interessante que tem ocorrido no mundo, né, que é a gentrificação. Não tem nada a ver com o aspecto de arte de rua contemporânea, tá bom? Nesse caso, a arte contemporânea, assim também como as hortas comunitárias, elas vão fazer um movimento de apropriação dos espaços públicos. Apropriação dos espaços públicos. Fechou?
que legal, em questão tranquila e questão atemporal. Não se assuste se cair uma questão dessa no Enem deste ano, tá joia? Outra questão muito interessante do Enem acerca de urbanização, que tem sido cobrado nos Enems anteriores, que eu achei muito interessante, que pode vir com roupagens novas, né? É esta. Olha que legal. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas, acima de tudo, pela produção industrial, né? A indústria que chega no Brasil, principalmente ali no final no final da década de 30, né? Ali já começamos as indústrias nacionais, depois intensificada na década de 50, né? Então esse processo de 30, 50 foi um processo rápido e intenso que possibilitou uma grande aglomeração urbana, completamente sem planejamento, né, galera? Nossas cidades, nossos centros urbanos não vai ter planejamento, nós sabemos muito bem disso, né? E essa produção industrial e pela consolidação das metrópoles. Galera, é muito interessante você observar metrópoles, tá? Áreas conurbadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma cidade A, né? E aqui uma cidade B. Lembrando que cidades são zonas urbanas. E elas, então, estão interligadas. Isso é uma área conurbada. Virou uma região metropolitana, tá? Isso é conceitualmente uma região metropolitana. Então, onde as zonas urbanas se encontram, onde as cidades se encontram, tá joia? Como locais de seu desenvolvimento, as metrópoles desenvolvidas. Na segunda metade do século XX, 1950, né, as metrópoles brasileiras se estenderam por áreas de ocupação contínua, isso que eu acabei de falar para você. Então, a região metropolitana de Campinas, com a região metropolitana de São Paulo, com a região metropolitana da Baixada Santista, por exemplo, né? E assim nós temos a região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana do Rio de Janeiro, ali, né, na Dutra, né? Impressionante a movimentação, o fluxo contínuo de automóveis que tem naquela estrada, né? Isso são áreas conurbadas, tá bom? O resultado geográfico descrito no texto foi de valorização das escalas local. Não, né, galera? Não temos a valorização, mas sim isso aqui, galera. Nós vamos ter o crescimento das áreas periféricas. As áreas periféricas em regiões metropolitanas vão crescer, vão aumentar. Então eu tenho a periferia da cidade A, a periferia da cidade B e assim sucessivamente. Eu multipliquei as áreas periféricas, porque o centro ficou ali e as áreas periféricas se expandiram, aumentaram, tá? Então, esse fenômeno de expansão das cidades formou aglomerações urbanas com o crescimento das áreas periféricas, tá bom? Galera, densificação do transporte ferroviário? Claro que não, né? O transporte ferroviário declinou e o transporte rodoviário ascendeu. Predomínio do planejamento estadual, não tivemos planejamento nem municipal, nem estadual, nem federal. Inibição de consórcios municipais, pelo contrário, tivemos uma aceleração de consórcios municipais para administrar essas áreas, né? Para administrar essas áreas que foram conurbadas. Tranquilo? Fechou? Outra questão, uma questão muito importante, falando de chuva, de precipitação. Galera, tem esses gráficos comum, caem com os vestibulares, gráfico que mostra a quantidade de precipitação, então aqui eu vou pegar um azulzinho, tá? Aqui a quantidade de precipitação, ó, e aqui o tempo, né? As horas, quanto tempo que fica ali precipitando, tá bom? Aqui eu tenho áreas urbanizadas, então zonas urbanas, e aqui eu tenho áreas rurais, zonas não urbanizadas, né? Então pode-se perceber que eu tenho muita precipitação em pouco tempo, né? Em pouco tempo, em áreas urbanizadas. É aquela famosa notícia nos jornais, né? Choveu em 2 horas o que era esperado para chover um mês, né? Que era esperado para chover um mês. Aquela velha notícia, né? Que está chovendo muito rápido e concentrado. E isso é muito ruim, né? É muito ruim, por quê? Por quê? Porque não infiltra água no lençol freático, não abastece os nossos mananciais. Essa água, ela escoa superficialmente, né? Causando muitos desastres, né? Nós sabemos dos desastres que causa esse tipo de escoamento superficial, tá bom? Galera, essa dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? O que promove essa dinâmica hidrológica, né?
Redução dos volumes dos rios? Pelo contrário, né, galera? O volume dos rios vão aumentar com receber essa enxurrada desse escoamento superficial, né? Expande o lençol freático? Não expande, porque a área está impermeabilizada. Como é que a água vai infiltrar? Ela vem rápida demais e escoa. Não dá tempo dela infiltrar, né? Nós não temos como infiltrar, porque está todo impermeabilizado o solo. Diminui os índices de chuva? O que tem a ver a área impermeabilizada diminuir o índice de chuva, galera? Né? Tome cuidado com essas questões, que absurda, tá bom? Retração dos níveis dos reservatórios? Não, se choveu e escoou, essa água vai para os reservatórios, né? Os reservatórios superficiais. Agora, o que acontece com essa chuva na cidade é ampliação, né? Amplia o escoamento superficial, causando enxurradas, desastres, deslizamentos, e aí você sabe muito bem o que acontece, tá? Tema atemporal que pode ser cobrado com certeza em qualquer questão de vestibular, muito mais do Enem, tá bom? Última questãozinha, fique aí conosco, última questãozinha relacionada a um tema muito interessante, mobilidade. Mobilidade populacional. Nós nunca estivemos tanto nas cidades e movimentando, né? Esse fenômeno de migração, mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX, no finalzinho do século XX, começo do século XXI, apresentando muitas transformações no Brasil e no seu comportamento. Mas não é só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esse processo de movimentação de pessoas se materializaram, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos. Olha que palavra interessante. Redirecionamento dos fluxos migratórios para cidades médias. São as cidades médias as que mais crescem. A galera não está indo mais para cidades grandes devido a inúmeros problemas, violência, qualidade de vida, poluição e também a oferta de emprego, viu? Oferta de emprego. Em detrimento dos centros urbanos. Então as cidades médias estão crescendo mais. Vai a dica, hein? Fica a dica aí. Pelos deslocamentos de curta duração, o pessoal está fazendo deslocamento de curta duração, movimentos pendulares, distâncias menores, né? Movimentos pendulares é aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cidade dormitório, cidade trabalho, cidade dormitório, cidade trabalho, né? Por estratégias de sobrevivência, é onde eu vou ter meu emprego, né? Interessante. Vamos lá. Vamos ver o que a pergunta está falando. A redefinição. Então, os fluxos migratórios que eram de cidades pequenas para cidades grandes, agora são de cidades pequenas para cidades médias e até mesmo pessoas de cidades grandes para cidades médias, né? Esses fluxos que foram redefinidos internamente no Brasil foram apontados no período, né, e tem uma causa. O que intensificou esse processo? O que intensificou que as cidades médias recebessem mais pessoas, galera? Tá bom? Vamos entender aqui? Foi a descapitalização do setor primário. O setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, ficaram mais pobres? Não, galera, são mais ricos, né? Tomem cuidado, porque a galera que estava no primeiro setor da economia foi para o terceiro setor da economia. É chamado de terciarização. Quando terciarização é quando o terceiro setor da economia incha, né? Pessoas que trabalhavam no primeiro setor vão para o terceiro, pessoas que trabalhavam no segundo setor, que é a indústria, vão para o terceiro, tá bom? Mas não houve descapitalização do setor primário. Ampliou a economia informal? Ampliou a economia informal, né? Mas não está perguntando no texto o movimento migratório que foi a causa. Não, talvez a consequência foi emprego informal, mas a causa não, tá? Tributação da residência citadina. Aumentou o imposto ali na minha cidade, eu vou mudar, né? Não, o que houve, galera? Houve uma desconcentração da atividade industrial. A atividade industrial que estava concentrada nos grandes centros, elas vão ser instaladas nas cidades médias e vai ter oferta de trabalho nas cidades médias. E a galera vai para as cidades médias em busca de sobrevivência e de emprego. Então, é isso aí. Resposta exata, letra D de desconcentração da atividade industrial indo para cidades médias. Saturação da empregabilidade no setor terciário. O setor terciário hoje é um dos que mais emprega no Brasil e no mundo, tá bom?
Pessoas, volta aqui para mim na tela, na telinha, aí vai a dica, temas atemporais para você que vai fazer o Enem. Beleza? Boa prova, fique conosco, vídeos de qualidade. Tchau, tchau!